estávamos conversando com os irmãos da igreja, num bate-papo tão gostoso, tão maneiro, sobre tantas coisas que têm acontecido na nação, fora da nação, no mundo. E uma pergunta veio, fizeram uma pergunta para nós, que talvez muitos já fizeram essa pergunta. Eu era uma pessoa que lá atrás também tinha essa pergunta, e hoje nós temos ali um entendimento do que acontece. Mas fizeram uma pergunta: como pode alguém que viveu algo em Deus se afastar a tal ponto de trilhar um caminho completamente contrário ao caminho da Bíblia? Como que pode alguém que experimentou algo em Deus, viveu algo em Deus, até serviu no reino de Deus, chega num ponto que ela agora age de uma maneira completamente contrária àquilo que ela, por exemplo, pregava, e aquilo que a palavra de Deus ministra, nos fala, nos mostra? E eu respondi na hora: alguém aqui na mesa já viu Deus? Todo mundo ficou olhando, falou não. Falei: então agora vamos pensar comigo. Nós nunca vimos Deus, e nós estamos aqui crendo que Deus move nas nossas vidas. Mas tinha um grupo que é conhecido como anjos caídos, que eles viam Deus. E devido a um cara chamado Lúcifer, um anjo de brilhante, ou um anjo que brilhava, Lúcifer, um anjo de luz, vem com uma ideia dizendo que ele agora quer se tornar Deus. E esse anjo Lúcifer consegue agora, só com a chaveco, só com a ideia, persuadir a tal ponto que aqueles anjos que viam a Deus não querem mais estar na presença de Deus, mas decidem trilhar um caminho segundo a própria vontade deles. Todo mundo ficou me olhando na mesa. Eu falei assim: se nós nunca vimos Deus, e nós continuamos crendo, e nós temos que permanecer firmes, você imagina a lábia que o inimigo tem, ao ponto de cegar as pessoas, que mesmo aqueles anjos que viam a Deus, decidiram não estar mais com Deus, mas agora seguir o caminho do inimigo. O que dizer nós hoje, nas nossas limitações? Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, a palavra fala que 1/3 dos anjos de Deus, o inimigo levou com a sua cauda. Não que ele levou forçado: eu não quero ir, Deus me ajuda, não vou, não. Eles decidiram ir junto com Lúcifer, eles decidiram ir junto com o inimigo. Então aqui nós vemos que até os anjos, eles não são robôs. Deus não fez ninguém robô, programado para me adorar. O Senhor fez todos com livre arbítrio, livre escolha. Nós escolhemos assim como eles escolheram. Então eu falei: pensa então, já entendeu? Ele falou assim: entendi. Então você imagina, se aqueles que viam a Deus conseguiram cair na lábia do inimigo, o que dizer nós hoje? Nós precisamos estar constantemente com a escudo em pé, totalmente preparados, sabendo que o inimigo fará de tudo para que a gente venha desanimar no meio do caminho, para que nós venhamos a desistir de continuar, de trilhar o caminho de Deus. Então nós devemos estar em todo o tempo vigiando e orando. Nós devemos estar protegendo nossas vidas em oração, as nossas famílias em oração, os nossos filhos em oração. Meus filhos, toda noite eles já entrou neles, já está neles: papai, vem orar pela gente. Já entrou neles, já entrou, porque isso foi uma cultura que nós geramos em casa sempre. Toda noite chego lá, enfio a mãozinha na cabecinha de cada um deles e declaro: abençoado por Deus, próspero segundo a palavra do Senhor, um homem que fará a vontade do Senhor, vai casar com uma mulher de Deus, que vai refletir o caráter de Jesus. Eu estou abençoando os meus filhos. O que eu estou fazendo? Naquela noite eu estou liberando palavras sobre a vida deles. Vó até a Bianca, da menina de Deus, abençoada pelo Senhor, mulher que vai refletir o caráter de Cristo Jesus, vai casar com um homem de Deus, o caráter do Senhor, abençoada. O que eu estou fazendo? Eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelos meus filhos. Chego para minha morena: eita glória, aleluia. Primeiro eu falo: Jesus me ajuda.
é muita beleza diante dos meus olhos. Oro por ela, mulher de Deus, abençoada. Quebra toda barreira, empecilho, e nós vamos sempre orando. Então nós vamos quebrando essas barreiras. O que eu estou fazendo? Nós estamos orando, estamos protegendo nossas vidas, nossas famílias, em oração, em santidade, em compromisso com o Senhor, com a sua palavra. E o inimigo, infelizmente, a estratégia dele, na verdade, em todo o tempo, é fazer de tudo para nos tirar do caminho ou nos desviar dentro do caminho. Então o inimigo, se não conseguir arrancar a gente de dentro da igreja, ele vai conseguir fazer a gente se desviar dentro da igreja. Ele vai fazer com que alguma coisa comece a acontecer, ao ponto que os filhos que tinham tudo para viver algo poderoso, sobrenatural e extraordinário, não vivam aquilo que o Senhor tem. Então, por mais, presta atenção que eu vou dizer aqui agora, por mais que tenhamos promessas para as nossas vidas, se vacilarmos, nós perdemos as promessas. Eu já vi muita gente dizendo: não importa o que eu faça na minha vida, as promessas vão tocar minha vida. Será? Paulo fala um texto muito interessante. Quando você olha, por exemplo, que Deus arrancou o povo do Egito, Deus arrancou o povo das mãos de Faraó, falou: galera, eu tenho uma terra para vocês, eu tenho uma terra que emana leite e mel. O que Deus está falando? Eu tenho promessas. Eu vou arrancar vocês daqui, cara, vai ser algo maravilhoso. Porém, no meio do processo, aquele povo que tinha uma promessa, decidiram, repete comigo, decidiram. Eles decidiram trilhar um caminho que não agradou a Deus. E por esse caminho que eles trilharam, ao invés de eles viverem a promessa, eles viveram a morte no meio do caminho. Paulo fala isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: todos eles comeram de um só manjar, está falando do povo, de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nós estamos aqui lendo um texto do Novo Testamento, para poder ajudar a galera. Essa época é a época da graça, como todo mundo fala, é a época da graça. Deus me ama, não importa, Ele vai mover. Meu irmão, se fosse isso, se nós pudéssemos fazer tudo e Deus vai me abençoar em tudo, por que Paulo cita isso? E ele fala aqui para baixo, depois você pode ir lá em casa, e ele fala que tudo isso aqui é para nosso, para trazer algo para as nossas vidas, para poder trazer orientação. Então aqui você vê que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Prostrados no deserto fala que eles morreram no deserto. Então pessoas que Deus tirou da escravidão para levar a promessa, morreram no meio do caminho. Então nós temos aqui que trazer algo para nós hoje. Então, por mais que Deus tenha promessa para mim, para minha casa, eu não posso de forma alguma vacilar. Eu preciso estar em todo momento atento. Então aqui também já nos ajuda a entender, dependendo da nossa atitude, Deus não se agrada. Então se eu quero hoje falar assim: não, Deus os tempos mudaram, Deus, Ele é um Deus atualizado, Deus é um Deus que entende tudo. Então nós vamos ter que rasgar esse texto, vamos ter que jogar fora, esse versículo não serve para mim. Porque se Deus se agrada de tudo, Paulo está falando, a atitude que aqueles caras tiveram não agradou a Deus. Por isso que eles ficaram no meio do caminho. Porque Deus espera dos seus filhos, aqueles que caminham com Ele, obediência, fé, permanência, daqueles que ficam firmados no Senhor. Então nós devemos, pela fé, permanecermos firmes, guarda de pé. Nós estamos prontos, qualquer pancada, qualquer desafio, qualquer situação que venha, que nós sabemos que não são poucas, são muitas que se levantam contra a gente. Contudo, é necessário isso. E teve um homem com uma grande promessa, que passou por um momento muito delicado em sua caminhada. Eu acordei hoje pela manhã e já esse texto e esse exato momento desse homem começou a bater na minha vida. E é um texto muito conhecido pela gente.
E ali o Senhor começou a ministrar meu coração e ficou o dia inteiro batendo aquele texto. Eu falei, cara, deixa eu ler esse texto. E aqui então hoje, abra o teu coração, porque eu creio que o Senhor quer trazer algo poderoso sobre as nossas vidas. Ele quer trazer, já como foi desde o início aqui do culto, Ele quer realmente resgatar chamados, Ele quer levantar pessoas, Ele quer realmente que eu e você possamos permanecer firmes na fé, para que as promessas dEle venham sobre mim e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, meu querido? Toma posse essa noite em nome de Jesus. O texto que eu vou ler está em Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Vamos falar sobre Abrão. Aqui já está numa caminhada, eu vou passar o contexto daqui a pouco para vocês, mas vamos ler o texto aqui primeiro. Gênesis 15, do 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olhe para o céu, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade até aqui. Então aqui você já sabe o contexto. Abrão é alguém que teve uma chamada do Senhor. Ele vivia em Ur dos Caldeus, e Deus aparece para ele e fala: sai da onde você está, da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abrão, pela fé, ele toma um destino, ele toma um rumo que ele não imaginava e ele não tinha a menor ideia. E ali ele começa a ir debaixo dessa palavra, debaixo dessa chamada do Senhor, viver essa promessa que Deus tinha para a vida dele. Então aqui Deus tira essa pessoa, dizendo que havia algo que Deus iria mover de uma forma tão maravilhosa e tão extraordinária. Ele não tinha ideia de o que viria pela frente, ou o que ele enfrentaria a cada dia. Mas uma coisa ele deveria fazer: caminhar por fé no Senhor e na direção que o Senhor estava trazendo para a vida dele. E como nós aqui já falamos algumas vezes, assim como foi com Abrão, também é conosco. Deus, Ele nunca mostra o quebra-cabeça inteiro e completo. Deus sempre mostra peças que nós vamos encaixando no quebra-cabeça daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Deus fala para Abrão: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu direção, Deus não deu direção, Deus não mostrou exatamente como seria tudo, mas Deus falou para ele o que ele deveria fazer, e também estava trazendo uma direção para a vida dele. Mas Abrão não via todo o quadro, porque Deus fala para ele que ele seria abençoado e dele seria uma nação muito grande. Porém nós sabemos e nós lemos que Abrão não podia ter filho, a sua mulher Sara não podia ter filho. Eles tentaram gerar filhos, mas nunca geraram filhos. Então agora eles já estão numa certa idade, aonde tem sido até complicado, humanamente falando, de poder ter filho. E Deus de repente veio com uma dose celestial da glória, vai saber que levantou Abrão depois na frente, aleluia, que tiveram filho. Mas ali, meu irmão, até aquele momento eles estão para viver algo, mas ainda não estão vivendo. Então Deus fala para ele que tinha algo, mas ele não estava naquele exato momento vivendo ainda aquilo. E isso é interessante, porque para chegarmos, porém muitos nós chegamos em momentos aonde parece que as promessas estão longe. Abraão aqui, nós pulamos um bom pedaço, mas Abraão aqui, o texto que nós lemos, foi depois que ele se separou do seu sobrinho Ló. Então teve muito tempo que ele esteve ali debaixo dessa obediência a Deus para viver a promessa. Abraão viveu a sua promessa depois de muitos anos. Não foi uma coisa de 1 ano depois, 2 anos depois. Ele viveu muitos anos para poder viver, passou muitos anos para poder viver a promessa que o Senhor tinha para a vida dele. Porém aqui, ele chegou no ponto que Deus começa a falar com ele, tem um diálogo com ele numa visão, começa a trazer algo que ele começa agora a questionar a promessa. Ele começa a questionar: será que realmente isso vai acontecer? E parece que nós muitas vezes chegamos num momento como esse.
parece que as promessas que Deus tem para nós estão longe. Nós começamos até chegar num ponto de pensar se é real o que Deus falou para as nossas vidas. Nós começamos a chegar no ponto de questionar: será que é verdade? Será que realmente Deus tem algo para a minha vida? Será que Deus pode mudar o meu cenário? Será que essa área da minha vida, o Senhor falou que vai mudar, que vai reverter, será que Ele vai mesmo? Porque muitas vezes, ao invés das áreas estarem melhorando, parece que elas estão piorando. Eu não sei quem já passou por isso. Deus, ajuda no meu casamento. Parece que a hora que vai agora, Deus, eu creio, piora a situação. Você chegava em casa antes, tinha ali um certo atrito. Agora você chega em casa com colete à prova de bala e técnicas de jiu-jitsu para tentar imobilizar o inimigo. Parece que a coisa vai piorando. Aí agora você passou já daquela fase do jiu-jitsu, agora você virou o Neo do Matrix, que você tem que desviar de panelas de frigideira. Fala: Deus, parece que eu oro e ao invés de melhorar está piorando. Galera tá solteira, louca para casar. Aí vê aquele menos improvável casando, você fala: não, Deus, está de brincadeira comigo. Não pode ser. Jesus amado, não, Deus, na boa, na humilde, Senhor, não, sem querer questionar. Mas aqui é melhor. Como é que chegou lá? Como é que foi primeiro? Como é que não pode ser. Aí você começa a achar que a Neuza Etioque e você vai quase caminhar junto. Para quem não sabe o que eu estou falando, a Neuza Etioque é uma doutora, a Neuza Etioque, que eu respeito, admiro muito, mas é uma mulher que tem um chamado de Deus de celibato. Ela nunca quis casar. Então tem hora que fala assim: meu Deus, será que eu vou ser igual a tia Neuza? Não, em nome de Jesus. Só se tiver um chamado desse igual dela, tá? É uma mulher de Deus aí, super respeitada. Mas aqui Abraão chegou nesse ponto. Ele chegou no ponto que ele falou: cara, parece que as coisas, ao invés de estarem melhorando, parece que elas estão piorando. E muitas vezes esse é o ponto. E Abraão, ele está nesse momento da sua vida. Será que realmente a promessa vai se cumprir? Será que Deus falou, Ele vai fazer? E Deus, sabendo agora com o que ele está passando, o Senhor vem trazendo uma direção para a vida dele. Na verdade, o texto que nós lemos, o versículo 1, fala que o Senhor, numa visão, disse para Abraão: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Na hora que eu li esse texto, eu falei: Deus, bacana, eu vou pregar sobre Abraão ter uma visão, e o Senhor falou. Mas agora nós estamos aqui, nós também queríamos ter uma experiência dessa, de Deus chegar numa visão, falar com a gente. Quem não queria uma dessa? Todos nós. Eu falei: oh Deus, aqui Abraão teve uma visão, tá? Que o Senhor chegou e falou, ministrou e tal. Tipo assim, a gente vai estar no culto, compartilhando o que Ele falou. E naquela hora, meu irmão, tem coisa que você não pode perguntar para Deus. Que a hora que você pergunta, você vai tomar uma chinela na hora. Ele falou assim: e eu usando a tua vida também não é um instrumento nas minhas mãos para trazer uma visão para a igreja? Falei: uou. Falei: agora eu estou botando fé nesse negócio, aleluia. Até eu estou dentro. Porque quando nós olhamos, por exemplo, disse o Senhor numa visão, eu falo: Deus, cadê? Nós não temos visões constantemente. Tem pessoas que conseguem ter, a gente não. Tem uns que tem feijoada de mais, outros de menos. Mas assim, tem pessoas que têm a visão. E nesse momento aqui, Deus vem para ele numa visão e começa a falar para ele. Deus fala para ele: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Meu irmão, minha irmã, por mais que muitas vezes não pareça que o Senhor te protege, parece que tudo está ruindo, parece que as coisas, ao invés de estarem melhorando, elas estão piorando, e você se sente muitas vezes desprotegido, parece que Deus largou. Não, recebe essa palavra no seu coração. Assim como o Senhor falou com Abrão: eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege. O Senhor é aquele que está a mim e à sua volta, nos guardando, nos protegendo e nos blindando. Então, ainda que você acha que tudo está ruindo, as coisas não estão acontecendo, isso é mentira do inimigo. Aqueles que estão com o Senhor no meio daquele vale, como nós já ministramos aqui, no meio daqueles problemas, o Senhor será um escudo diante de você. Então nós passamos
passaremos por problemas sim, a Bíblia fala, nós teremos problemas, mas nós teremos alguém nos guardando, nos protegendo, nos blindando, indo à nossa frente, cuidando de cada um de nós. Você não está sozinho. Quando Deus fala para Abraão, eu sou o teu escudo, sabe o que ele fala? Você não está sozinho no meio do campo de batalha, e eu chamei você, eu guio você, eu protejo você, eu guardo você, eu oriento você. É o que os Salmos número 7, versículo 10 fala. Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Então, meu irmão, no meio desse campo de batalha, no meio desse cenário onde você acha que as coisas estão piorando, não estão piorando não, é que porque está muito próximo a virada que Deus vai trazer na sua vida, está muito próximo, o inimigo fará de tudo para você desistir, mas não desista, porque não é o teu braço carnal, é um escudo celestial de um Deus maravilhoso, extraordinário, cuidando, direcionando, orientando a sua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Ele ainda fala para Abraão, que o galardão será sobremodo grande. Galardão fala de recompensa. Deus está dizendo para ele: eu tenho recompensas para você, eu tenho recompensas para a sua vida, meu irmão. Hoje, talvez você olhe, o cenário parece que é só de guerra, o cenário parece que é só de pancada, mas a sua perseverança hoje, nesse momento, vai trazer a recompensa do Senhor para a sua vida, vai trazer a recompensa, aquilo que Ele guardou, aquilo que Ele reservou para a sua vida, Ele vai derramar. Ele está falando para Abraão: Abraão, como que você está? Eu estou dizendo que eu estou junto com você, eu estou dizendo que eu tenho recompensas para você, só que nós sabemos que nós queremos tudo na nossa hora, sim ou não, igreja? Sim. Oh Deus, vou te dar um relógio com calendário, só para você lembrar. Não estou duvidando que você é onipotente, onisciente e onipresente, não estou duvidando, mas só para te lembrar. Vai que numa desta animal corre aí na glória, muita entrega de oração, as irmãs do coque estão orando muito. Tem como entrar, hein, para ajudar a gente, dar um help. Vou te dar um relógio aqui, ó, era agora que era para mover. Por que você não moveu? Não tem como a criatura, nós que fomos criados, querer questionar a sabedoria daquele que criou. A nossa sabedoria é limitada, o nosso conhecimento é limitado, mas quando você permite ser guiado pelo aquele que tem todo o conhecimento, ele traz revelações sobre a tua vida. Então eu e você achamos qual é o melhor momento, mas ele sabe o momento exato de agir na minha, na sua vida, e até lá permaneça firme, crendo, confiando, sabendo, ele vai mover de uma forma poderosa, maravilhosa e extraordinária. Ele aqui agora, quando Deus fala com Abraão, ele ilustra muito a gente em muitos momentos, porque ele fala assim em Gênesis capítulo 15, versículo 2 em diante: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão agora, quando Deus fala para ele: eu sou teu escudo, seu galardão será sobremodo grande, Abraão agora vai e rasga o coração, abre o peito e põe para fora. Ele fala: Deus, na boa, traduzindo a nossa versão de hoje, tá? Deus, na boa, está de brincadeira comigo? Você me arrancou de um lugar, você me arrancou de uma terra, você falou que tinha direção, você falou que de mim teria uma descendência, mas até agora eu não vejo descendência nenhuma, até agora eu não vejo nada. Parece que a minha vida é só andar e não ter resultado nenhum. Parece que eu estou em todo momento naquele esforço, naquela caminhada, naquela peleja, e parece que não tem surtido efeito nenhum. Parece que não está adiantando de nada. É como se Abraão dissesse: como posso ter uma descendência, assim como o Senhor fala, se hoje, ao olhar à minha volta, eu ainda não tenho filho? Para Abraão, a promessa naquele exato momento estava estagnada.
E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ministrou muito forte no meu coração, falando, muitos hoje estão sentindo assim, parece que as promessas estão estagnadas, parece que as coisas estão perdidas, parece que nada está se movendo, as coisas não estão acontecendo, mas hoje o Senhor fala para você, é um tempo do Senhor romper na sua vida e você entender, Ele está contigo, você não está sozinho, o Senhor tem promessas para a sua vida, mas é um tempo de processo, é um tempo de forja, é um tempo de lapidar, é um tempo de você ser forjado, é um tempo de você ser lapidado. Você acha que você está pronto, mas você não está pronto, você tem que ser estruturado, porque a promessa, se for entregue agora, ela pode ser perdida pelo vão dos dedos, e o Senhor não quer isso, Ele quer maturidade e crescimento, Ele quer que você permaneça firme, que você não largue Ele no meio do caminho. É como se muitos hoje pensassem, se a promessa não vem, então o que eu devo fazer? Porque Abraão, ele chega e ele fala, na boa Deus, você fala que eu vou ter descendência, mas a única descendência que eu tenho é um servo na minha casa, alguém que foi gerado dentro de casa, pela cultura da época, a adoção de um servo como homem herdeiro, parecia ser o melhor arranjo, oficialmente reconhecido, para que a promessa se cumprisse, mas humanamente falando. Então quando Abraão ele fala de um descendente na casa dele, que é um servo dele, é como se ele já estivesse desacreditando, parece como se tivesse, cara, será que realmente é isso? Deus, eu não sei se a promessa vai vir, o Senhor falou que vai vir e não vem, o Senhor falou que vai mover, até agora eu não vejo nada, então eu já estou vendo possibilidades aqui do que pode acontecer, mas essas possibilidades, era algo natural, era algo humano, era a vontade dele, carnal, humana. Deus não quer que eu e você venhamos colocar a nossa mão para querer ajudar a Deus, Ele quer de nós obediência, Ele quer de nós fidelidade, Ele quer de nós saber esperar, ter paciência, para que a promessa venha se cumprir nas nossas vidas. É como se muitos pensassem, se a promessa não vem, então vamos tentar fazer a promessa se cumprir na força dos nossos braços. E eu já vi muita gente tentar fazer isso, e sabe qual foi o resultado? Se estrupiaram, quebraram a cara, ruína, destruição, perdição, foi pegar os cacos depois, foi horrível como isso chega. Então se nós estamos aqui, nós devemos permanecer firmes, não podemos caminhar dessa maneira, pois achamos o que parece ser melhor, mas no final as consequências virão, e como eu disse, não são consequências muito legais. Então nós devemos permanecer na fé, mesmo que pareça estar tudo parado. Se você olha para o nosso modelo, que é Jesus, o nosso Senhor, Jesus, mesmo sabendo quem era, mesmo tendo todo o conhecimento, que com 12 anos já dava aula para os doutores lá na época dele, ele teve que esperar 30 anos para poder realmente começar o ministério. Então o Senhor fala para mim e para você hoje, você acha que você está pronto, mas espere, confie, creia, eu vou mover na sua vida, a promessa virá, eu não tirei você de lá de trás para deixar você no meio do caminho. Deus não faz isso, Deus tira homens e mulheres da lama, da perdição, da escuridão, e Ele vai trazer a luz. A missão dele é nos conduzir, só que Ele espera que eu e você possamos permanecer na fé. Nós não podemos ser como aquele grupo que eu falei lá do início, que o povo de Israel no deserto, que decidiram trilhar o caminho errado. Não, nós não vamos trilhar o caminho errado, nós vamos permanecer firme, crendo, sabendo, o Senhor da promessa vai mover na minha vida, Ele vai cumprir cada palavra. Eu verei minha casa transformada, eu verei o cenário mudado, eu verei cada área da minha vida com toque, com a mão, com a bênção do Senhor, porque eu creio que Ele vai mover o impossível na minha vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele mais uma vez, aleluia. Por isso que em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim o autor: assim não se tornarão displicentes, algumas traduções falam indolentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, alguns colocam aqui como longanimidade, herdarão as promessas. Então ele fala de pessoas que por causa da fé e da perseverança ou da paciência, herdaram
ou herdarão as promessas. Então nós não seremos uma geração desatenta, uma geração que vai deixar de realmente vigiar, cuidar e orar, mas antes uma geração que permanecerá firme na fé. Porque na hora que Abraão fala isso, Deus vem com uma resposta para ele. E a resposta que o Senhor vem para ele é uma resposta maravilhosa. O Senhor chega para ele e fala assim, Gênesis capítulo 15, versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro. Sabe o que Deus está falando para ele? Sabe essa estratégia sua que você está achando aí que vai dar certo? Sai. Não é isso. Não é isso. Não é o que você acha. É o que eu tenho para você. Deus está falando para ele. Não é o que você está bolando aí. É o que eu tenho para você. Ele fala assim, esse não será o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Eu coloquei em amarelo essa palavra, essa frase, gerado de ti, porque essa palavra gerado, no original, significa vir para fora. Então aqui, talvez, nem você mais acredita nas promessas que Deus tem para você. Talvez, Abrão, ao falar que eu não tenho herdeiro, ele está dizendo que eu não consigo gerar nada de mim. Eu tenho limitações, não dá. Talvez muitos de nós hoje estão olhando para dentro de si e estão como Abrão. Não conseguem mais visualizar o que Deus pode mover através de você. Porque foi tanto tempo, foram tantos tempos, tantos dias que você não consegue mais visualizar. Você não consegue mais enxergar. Você olha para a sua vida e você não acredita nem mais que Deus pode te usar. Que? Deus fará algo através da minha vida? Como? Olha para mim. E nessa hora, parece que coro do inferno se levantam, trazendo à memória aquelas frases que foram ditas talvez no passado, por pessoas que talvez eram próximas a nós, talvez não. Você nunca vai dar em nada. Vai ser um burro igual teu pai, igual tua mãe. Vai ser igual tua família. Nunca vai dar nada, é um zero. Família de derrotado também vai ser um derrotado. Quem você pensa que é? Vai sonhar onde? Aonde você vai sonhar? Vai chegar onde? Olha para nossa família, ninguém nunca deu certo. Você acha que você vai dar? Quem você pensa que é para sair sonhando, imaginando aonde vai ser? Nós começamos a olhar para as nossas vidas e nós começamos a aceitar tudo isso. Começamos a olhar e falamos, olha para mim. Nessa hora, até a nossa identidade começa a ser mexida. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? O que o Senhor tem? O que o Senhor quer fazer? Como que vai ser isso? Não vai ter como. E muitas vezes isso começa a nos rasgar por dentro. E a parte mais difícil é que nós estamos sorrindo para a galera, estou bem, mas por dentro só nós sabemos como nós estamos. Arrebentado, moído, daquele coração rasgado, sangrando, põe a cabeça no travesseiro e fica, já era. Eu não estou mais sonhando, estou só sobrevivendo. Eu não consigo mais crer que Deus tem promessa, eu não consigo mais crer que Ele pode mudar o cenário. Abrão, quando eu começo a falar, e Deus fala para ele, cara, ei. Você terá sim, e aquele que será gerado de ti. Sabe o que isso traz para nós hoje, amada igreja? Ainda que tudo isso venha tentar ganhar espaço em você, coloque isso no seu coração, na parte mais alta. Você é alguém desenhado por Deus com um propósito. Você não é alguém jogado, você não é alguém largado nessa terra, você não é alguém que o Senhor simplesmente jogou nesse planeta, alguém jogado, não. Você é alguém desenhado por Deus, que tem um DNA que ninguém tem, uma digital que ninguém
tem. Você tem algo dentro de você que o Senhor colocou, um propósito extraordinário. O Senhor colocou algo na sua vida, e Ele fala para você essa noite: vai ser gerado através de você. Você vai gerar, vai ser gerado de você. Não, mas Deus, quem sou eu? Você é alguém desenhado pelo Pai, o dono do universo, aquele que desenhou você, aquele que gerou você, aquele que tem um plano e um propósito para você. Mas como vai ser? Não se preocupe, o meu poder virá através de você, o meu poder vai fluir através de você. Você vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida, você vai gerar promessa, com a força do grande eu sou sobre a tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Deus deseja fazer algo em você e através de você. Repete assim comigo: Deus deseja fazer algo em mim e através de mim. Mais uma vez, Deus deseja fazer algo em mim e através de mim. Ele quer fazer algo em você e através de você. Quando você entende isso, tudo muda. E é pela fé, é a permanência, é aquele momento onde você acredita. E naquele exato momento que estava nesse cenário, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da onde você está. O texto fala em Gênesis 15:5, e conduziu até fora. Deus falou para ele: cara, olha onde você está, sai desse lugar limitado. Tem muita gente hoje que se colocou, entrou e aceitou aquele lugar de limitação. Aquele lugar de limitação, é só isso. Deus fala: sai deste lugar, vem, conduziu para fora. Olha para os céus, contempla a estrela, vê se dá para contar, vê se você consegue mensurar, vê se você consegue imaginar, vê se você consegue chegar num ponto de entender o que eu tenho para você. Deus está falando para ele e está trazendo uma mensagem para nós. O Senhor deseja nos tirar do lugar onde a nossa visão está limitada, aonde nós olhamos somente para baixo, aonde nós permitimos muitas vezes os nossos medos, ansiedades, prisões na mente nos paralisarem. Mas assim como Deus falou para Abraão, Ele fala para mim e para você hoje: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode. E Ele olha para aquele cenário e fala assim: não tem como, são muitas, assim será a posteridade, assim será a sua descendência. Em outras palavras, amada igreja, olhe para o céu, veja, contemple. Não tem como mensurar, não tem como dimensionar, não tem como entender as promessas, a grandiosidade que o Senhor tem para a sua vida. Meu irmão, Deus fala para você: sai deste lugar de medo, sai deste lugar de ansiedade, sai deste lugar de depressão, não aceite, sai dessa tenda, venha para fora, olhe, amplie a sua visão, comece a visualizar o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é grandioso. Vê se você consegue contar. Não dá para contar, é assim. O que Deus tem para mim e para você é algo que a nossa mente não consegue compreender, os nossos olhos não conseguem visualizar, mas é poderoso, grandioso, extraordinário. Então eu declaro sobre a sua vida que barreiras venham ser quebradas. Barreiras venham ser quebradas. Sai deste lugar de escravidão na sua mente, sai deste lugar de medo, aprisionamento. Alguns estão olhando e falando: Deus, mas não tem recurso financeiro. Se o Senhor te deu uma palavra, Ele vai trazer a provisão. Se o Senhor te deu uma palavra, Ele vai trazer a provisão. Se Ele te deu a palavra, presta atenção, se Ele te deu a palavra, Ele vai trazer a provisão, porque Ele é um Deus que aponta, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que paga a conta, Ele é um Deus que move o extraordinário, o sobrenatural. Sai deste lugar de ansiedade, sai deste lugar de ansiedade. Por que você permite a ansiedade? Mas Deus, como que vai ser amanhã? Descansa. Descansa nele. Descansa nele. O que essa ansiedade vai produzir dentro de você
melhoras ou piora? Piora. Então é necessário você ter fé, pedir para Ele mover na sua vida, pedir para Ele agir na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, que barreiras venham ser quebradas, depressão em nome do Senhor Jesus, quebrada e cancelada agora. Que o Senhor venha mover de uma forma sobrenatural. Medo, crise de ansiedade, crise existencial, de identidade, quebrado cada uma delas, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor venha mover de uma forma extraordinária e maravilhosa sobre cada um de vocês. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu irmão, Deus é aquele que opera infinitamente mais, mediante o poder que Ele colocou na minha e na sua vida. Então hoje, essa noite, é hora de você crer, é hora de você confiar. É hora que Ele fala para Abraão, no versículo 7, disse-lhe mais o Senhor: eu te tirei de Ur dos Caldeus, e para te dar herança essa terra. Sabe o que Ele está falando? Eu tirei você de lá de trás. Veja se eu deixei você no caminho. Você acha que eu vou deixar você agora? Deus não deixa ninguém no meio do caminho. Ele tirou você, Ele tem promessa para você, Ele vai cuidar de você, Ele vai orientar você, Ele vai abençoar você. Mas eu não estou vendo. Mas é o tempo de você permanecer firme, é o tempo de você perseverar, porque o Deus do impossível vai mover na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia.